Em um mundo devastado pela guerra, onde a paz foi destruída e a humanidade extinta, uma última esperança surge das profundezas da desolação. Jeong Seo-won, o único sobrevivente de uma cataclisma batalha entre divindades e demônios, encontra uma chave para mudar o destino de todos, a ampulheta de Cronos, capaz de reescrever o passado. Sua missão é simples e clara: voltar no tempo, impedir a Grande Guerra, escalar a imensa torre e destruir os invasores que destruíram o mundo, como conhecemos. Mas com o poder da ampulheta em suas mãos, será que ele conseguirá evitar o fim? Não sei de nada, não sou. Mano. Ou será apenas mais uma tentativa fadada ao fracasso? O que acontecerá quando os limites do tempo forem testados? Prepare-se para embarcar nessa jornada épica, onde cada escolha pode alterar o destino, e a torre será o pacto de sua redenção. Mas antes, peço de coração que deixe seu like se você chegou até aqui, né? E já está gostando da ideia desse manhwa. Caso seja novo, se inscreve aí pra gente tá batendo a meta, né, de 30k de inscritos. Tá perto até, né? Até metade desse ano, tá fácil, hein? Não se esqueça de hypar o vídeo, né? Pra chegar em mais gente que possa também gostar desse tipo de conteúdo, beleza? Aí embaixo tem meu Pix, caso você queira mandar alguma quantia, alguma grada aqui pro ADM, né? E não saiba como, meu Pix tá aí no primeiro comentário fixado, beleza? Só aí nos comentários que você vai achar. Também tem a opção de seja membro aí, se você quiser estar fazendo parte de verdade e está ajudando o canal, beleza? Agora chega da minha enrolação, né? Já falei demais. E vamos ver como foi o desenrolar desse enredo aí. Bom, o manhwa já começa citando um jogador que parecia ser bastante incrível. E o nome desse jogador era Jeong Seo-won. Essa divindade avisava ao garoto que não restava muito tempo. Enquanto isso, no templo dos 10.000 demônios, o demônio da ganância liderou o exército demoníaco e criou um templo feito de ouro raro extraído perfurando as montanhas do inferno. Esse templo originalmente existia no topo da torre, mas depois da Terceira Guerra Divina Demoníaca, todo o resto das forças demoníacas, incluindo esse templo, foram expulsos do topo da torre. Os demônios foram exterminados e esse lugar, que parecia aproveitar a paz, foi de repente atacado por um inimigo desconhecido e foi eventualmente aniquilado. Os intrusos, que moviam até constelações com o poder que ultrapassava o dos deuses, acabaram aniquilando todos os jogadores também, e a torre se tornou um cemitério de jogadores. O Jeong pensava: caramba, não acredito que o templo dos 10.000 demônios caiu para o 92 andar. Mas graças a isso, agora tenho a chance de virar o jogo. O que estou procurando está escondido aqui, o famoso cofre Mamona. Se eu conseguir voltar no tempo... Nisso, o jogador Jeong recebe uma mensagem do sistema alertando que ele havia conseguido entrar no templo. Era a primeira vez que o jogador entrava no templo dos 10.000 demônios, e ele era quem tinha atingido esse feito, tanto quanto histórico. Ele tinha entrado no reino dos deuses como humano. O sistema avisava que ele tinha conseguido esse feito incrível também. O jogador Jeong ficava aliviado por finalmente ter chegado até o templo dos 10.000 demônios. Aquele lugar era bonito de se ver, mas meio que começa a dar um terremoto dentro daquele templo. Rapidamente, o Jeong se liga que os intrusos haviam percebido a presença do jogador, então ele decide que era melhor apressar seus passos. Logo depois, ele usa sua habilidade única, Guia de Jornada. Essa era a melhor habilidade para exploração, aventura e busca, obtida pelo salto do herói. Enquanto isso, o garoto pensava: sem essa habilidade eu não teria conseguido chegar nesse templo, nem sobreviver até agora. Então, como podemos ver, essa habilidade era muito eficiente para o garoto, que graças a ela conseguiu determinados feitos. Ele decide que iria contar com aquela habilidade uma última vez e pede para que o guia, lhe levasse até o cofre Mamona. O guia acaba apontando para um lugar sem saída. Graças à inteligência do Jeong, ele percebe que teria que tocar nessas coisas aí, que eu esqueci o nome, me desculpem. Quem souber comenta aí para eu me lembrar. Então ele acaba tocando e logo em seguida abre uma passagem secreta. Ele pega um desses negócios aí, que eu acho que é um lustre, o lustre, isso aí. Eu vou chamar ele assim, beleza? Para ir iluminando o caminho, que estava bem escuro e por sinal. O Jeong percebe que tinha um espaço gigantesco naquele lugar.
ele acaba descendo essa escada até chegar nessa porta enorme. Chegando nela, ele tinha quase certeza que aquele era o lugar onde o cofre estaria guardado. E por sorte, ele nunca pensaria que essa chave serviria de alguma coisa. Mas ele acabou agradecendo aos Felches, mesmo lhe irritando só de pensar todas as vezes que ele lascou o Teong. Essas pessoas jogaram essa chave para o Teong, mandando-lhe aceitar como pagamento, já que não era como se eles tivessem dinheiro. Só que o contrato não dizia isso, né? Se fosse para continuar usando o nosso querido Jeong, desse jeito ele não iria mais trabalhar como escravo para eles. Só que se ele cancelasse o contrato com a guilda deles, sua carreira como jogador iria pro brecho. Então esse pessoal da guilda aí ameaçava o Jeong para que ele continuasse sendo escravo deles, sem questionar e sem receber nenhum pagamento em troca de seus serviços. Mas parando para pensar um pouco, o Jeong nunca iria imaginar para que servia a chave e mesmo assim ele acabou aceitando. Parceiro, depois de abrir aquela porta com a chave dourada, ele acaba encontrando uma sala completamente cheia de tesouros. Tudo que vocês imaginarem de ouro tinha naquela sala. Ele então vai lá dar uma olhada nas coisas que tinham naquela sala, né? Cada coisa que ele via deixava ele ainda mais impressionado com aqueles tesouros. Tinha essa espada amaldiçoada que era braba demais, um manual de artes marciais que ensinava a técnica do deus demônio celestial, um livro mágico antigo do oitavo círculo, tinha até um coração de dragão. Exatamente. O Jeong não fazia ideia de como eles conseguiram todos aqueles itens raros, mas nada disso de fato interessava o Jeong nesse exato momento. Ele só queria encontrar o cofre de Mamona. Então ele acaba usando sua habilidade única novamente, em busca de encontrar o tal tesouro. Então ele manda seu guia lhe levar até o tesouro que ele estaria procurando. Graças a isso, ele não demora muito para encontrar essa pilha de moedas de ouro. Depois de escavar bastante com sua mão, finalmente ele acaba encontrando o artefato do deus do tempo, a ampulheta de Cronos. Essa ampulheta, criada por Cronos, o deus do tempo, lhe permitia voltar no tempo, meio óbvio, né? Enquanto olhava para a ampulheta, o Jeong pensava na seguinte coisa: mesmo se eu usar essa ampulheta, só o usuário volta no tempo, ou seja, ele iria ter que impedir a guerra divina demoníaca e subir a torre pessoalmente para impedir os intrusos. Ele de fato iria conseguir prevenir pelo menos esse apocalipse. O problema era que ele iria ter que fazer isso tudo aí sozinho. Então ele não espera muito e decide utilizar a ampulheta para tentar salvar o mundo da destruição. Só que tinha um tempo de 10 minutos para de fato ele ser ativado. Enquanto isso, começa a dar um terremoto, tá ligado? E brota um bichão na sala do tesouro que o Prota estava. O monstro começa a atacar o Jeong de todas as formas. Ele até consegue desviar, porém ele não tinha nenhuma arma para contra-atacar aquele monstro. Até que ele lembra que ele estava em uma sala que tinha tesouros e armas de deuses. Então ele pega essa arma aí, chamada o Trovão de Zeus, Astrap, acho que é assim que se chama, né? Testar tudo mesmo, ele decide que iria só brincar com o que ele pudesse. Nisso, ele arremessa essa lança no monstro, causando um choque absurdo. Porém, o monstro também não era pouca bosta. Ele também acaba acertando um Jeong, jogando ele para longe. Aquele monstro era mais forte do que ele imaginava. Até que ele para perto dessa arma aí. Essa era a Levaten, a espada da destruição. Usando as armas dos deuses, não importa o quão fortes os intrusos fossem, ele tinha certeza que ele conseguia derrotá-los. Além disso, essa espada existia para incitar o caos. O Jeong não espera muito e vai para cima do intruso. Os ataques acabam se chocando e o Prota dá uma recuada, tá ligado? Nisso, ele percebe que os intrusos se formavam usando outras criaturas vivas, até que finalmente o intruso tinha mostrado seu corpo original. O bagulho era um javali, meu irmão. O monstro já vai para cima do Jeong. Ele já fica ferrou, velho. E se essa merda não funcionar, hein? E agora? Até que ele olha para trás e vê uma lança que se chamava Lança Radiante Brionac. Ele rapidamente pega essa lança e já que era a arma da deusa da luz, conhecida por perfurar tudo, o Jeong simplesmente se posiciona e faz um lançamento muito pica, acertando o javali em cheio, fazendo um buraco enorme no intruso e explodindo ele logo em seguida. O Jeong acha aquilo muito brabo, mas difícil, né? Em seguida, aparece uma mensagem do sistema dizendo que o nosso Teongzão foi o primeiro jogador a derrotar um intruso e que ele tinha feito um feito histórico.
Logo depois, a ampulheta de Cronos finalmente é ativada. O cofre começa a colapsar. O sistema avisa que o cofre não tem mais dono e que o jogador atualmente dentro do cofre e que possuía a chave dourada, o Jeong-Soo, foi reconhecido como o novo dono. Do nada, aparece a mensagem dizendo que a boca da gula havia sido destruída e que o poder da gula tinha sido concedido ao jogador Jeong, que derrotou a boca da gula. O Jeong não fazia ideia do que era aquilo. A casualidade do Jeong começa a ser revertida todas as habilidades do garoto. Todas as habilidades do garoto começam a ser apagadas e toda a experiência ganha na torre também iria ser apagada. Voltando ao tutorial. Logo depois, em outro lugar, vemos um montão de gente se perguntando o que era aquilo, que lugar era aquele. Ué, eu tenho quase certeza que eu estava no trabalho. Logo depois, aparece uma tela de sistema para todos que estavam ali, dando boas-vindas ao tutorial. Tutorial? Que diacho é isso? E adivinha, quem estava lá no meio da multidão? Exatamente, o nosso Jeongzão da massa. Pensando, caramba, é sério mesmo que eu voltei no passado? Esses caras começam a se perguntar o que era um tutorial, enquanto o outro responde que também não sabia, pois todos ali estavam no mesmo barco. Enquanto acontecia a confusão no fundo, o Jeong pensava, eu que não vou me juntar a esse bando de trastes, melhor ficar longe. Logo depois, chega o tiozinho segurando o braço do nosso protagonista, desesperado, perguntando se ele sabia de alguma coisa e o que ele tinha feito de errado para acabar ali. Logo, vem uma memória na mente do Teongzão, que lembra desse cara aí enquanto ele morria ainda no tutorial. Ele acabou tendo seu pescoço quebrado. Tentando amenizar a situação, o Jeong manda o tiozinho se acalmar, mas ele fica eufórico, perguntando como que ele iria ficar calmo em uma situação como essa, já que eles tinham sido arrastados para lá sem nem mesmo saber o motivo. Eu só vou dizer mais uma vez, senhor, fique calmo. Eu tô calmo! Esse tiozinho chato pra caramba começa a perguntar se aquilo era algum tipo de pegadinha e onde estavam as câmeras. O Teong percebe que não importava o que ele falasse naquele momento, ninguém iria escutar ele. Assim que começassem as ondas, as coisas iriam se estabilizar. Em seguida, aparece o sistema avisando que o tutorial estava prestes a começar. No capítulo 1, Adaptação. O tempo da primeira onda de monstros era de 4 minutos e 21 segundos. Essa tela de sistema aparece para todas as pessoas que estavam ali. O pessoal fica tremendo de medo, se perguntando como assim? Onda de monstros. Enquanto isso, o Jeong vê a tela do sistema e percebe que tudo continuava exatamente como antes. Mas tinha algo que o nosso protagonista não tinha percebido na época. Hoje ele percebe o quão sérios são seus atributos. Rapidamente, o Jeong percebe que ele possuía algumas autoridades, mas ele não sabia para que servia, até que ele lembra das mensagens que o sistema estava emitindo enquanto ele estava prestes a ser mandado de volta para o passado. Na hora, ele não tinha entendido, mas isso significa que ele agora podia usar esse poder também. Nisso, ele abre esse baú, que era o cofre da ganância, né? Abrindo esse baú, ele consegue ganhar essa respiração de dragão de fogo, esse Mjolnir, o famoso martelo do Thor, né? E para completar, essas artes marciais do demônio celestial. As artes marciais que foram passadas ao longo das gerações dos líderes do culto demoníaco. Com essa autoridade, o Jeong poderia ter a força suficiente para lutar. Logo em seguida, a primeira onda de monstros estava prestes a começar. As pessoas já começam a ficar nervosas se perguntando o que eles iriam fazer, né? Logo, começa a aparecer lobos. Rapidamente, esses lobos começam a ir para cima das pessoas. Essas pessoas começam a correr em sentido contrário dos monstros, mas logo eles percebem que estavam encurralados. As pessoas já começam a pensar que iriam morrer ali mesmo, até que o nosso protagonista diz que se eles não quisessem morrer ali, eles iriam ter que usar suas próprias forças para lutar contra aqueles monstros. Nisso, esse tiozinho aí, que eu não julgo ele, beleza? Ele simplesmente mete a mão no ombro do Teong e fala: você tá de sacanagem comigo, mulher, que você não tá vendo a situação em que estamos não? Segurando o Jeong, pega a gola da camisa dele e fala: como espera que lutemos contra essas coisas sem armas? Você por acaso enlouqueceu para estar dizendo algo assim? Logo em seguida,
aparece esse grandão aí perguntando ao tiozinho se ele tinha algum plano melhor, porque pelo jeito que ele estava falando, era quase certeza que era isso, né? Esse cara se chamava Kang. O plano do Jeong era simplesmente ele iria lidar com esses monstros enquanto o resto só precisava cuidar da defesa. O Kang rapidamente concorda com o Jeong, né? Mas mesmo concordando com ele, ele queria saber como que ele iria fazer para lutar contra aqueles lobos sozinho. Em seguida, o Jeong abre o cofre da ganância e usa uma habilidade chamada Artes Marciais dos 10 Caminhos, uma técnica básica com as pernas focada no ataque, do culto Shaolin. Rapidamente, o Jeong vai para cima dos lobos e já acerta uma bicuda nele aí, jogando ele para longe. Nisso, os lobos começam a ir desesperados para cima do Prota. Ele também não espera muito e já lança uma rasteira no ar, fazendo esse estrago gigantesco aí, jogando os lobos para longe. O pessoal vendo aquilo ficavam incrédulos, perguntando como que o garoto tinha aquele poder absurdo. E não só isso, como ele estava fazendo essa proeza de lutar contra os lobos desarmado. O Kang já percebe que aquele cara não era normal, né? Ele tinha certeza que ele tinha um olho, né? Que ele estava escondendo alguma coisa. Com um corpo que sequer seria capaz de segurar uma arma, ele estava lutando contra os lobos com as mãos nuas. Enquanto pensava sobre o assunto, esse pequeno lobo tenta atacar o Kang por cima. Ele começa a sentir alguma coisa queimando dentro do seu corpo. Não era medo nem impaciência, mas ele não sabia o que era. Até que ele simplesmente leva uma mordida do lobo e não acontece nada. Logo no segundo seguinte, ele pega a cabeça do lobo e esmaga ele totalmente no chão. O pessoal vendo que duas pessoas estavam conseguindo bater de frente com os lobos, começa a criar aquela coragem, né? Dizendo, oxe, então eu também consigo, né? Alguns perguntam se tinha alguma coisa ali que eles pudessem usar como arma. Enquanto o Kang olhava para o Jeong, ele percebe que a força dele não parecia ser suficiente para derrotar aqueles lobos. Porém, ele estava usando apenas técnica para acertar golpes certeiros nos lobos. O estilo de luta do Jeong era completamente diferente do Kang, e por isso ele queria lutar ao lado do nosso protagonista. Depois de derrotar bastante lobo, o Jeong acaba cansando um pouco, né? Ele acaba ficando ofegante e percebe que aquele corpo era fraco demais para lutar como ele estava acostumado. Nisso, quando o Jeong menos espera, ele começa a sentir um sentimento estranho, como se de repente alguma presença poderosa estivesse olhando fixamente para ele. Nisso, o sistema avisa que a constelação do Corvo Curvado estava olhando para ele. O Jeong rapidamente se pergunta: a constelação? Esse tal Corvo Curvado aí não era o dono original do cofre da ganância? Exatamente aquele cofre que o Jeong estava em posse. E essa pessoa era o Mammon, tá ligado? O Jeong começa a ficar nervoso, pois ele não sabia se o deus Mammon teria reparado que ele havia usado seu poder. Porque se caso o deus descobrisse que ele havia usado o item do armazém sem permissão, ele não iria ficar calado por muito tempo, tá ligado? O Prota começa a pensar no que eles deveriam fazer, se ele tinha que esconder seu poder ou algo do tipo. Só o fato dele ter usado o seu poder sem permissão não seria surpresa se ele fosse punido ali mesmo. O cara mal conseguiu voltar ao passado e já ia jogar no Vasco, tá ligado? O sistema começa a alertar o que o Corvo Curvado estava fazendo. A primeira notificação é que o Corvo Curvado descobriu os traços de casualidades distorcidas ao redor do Jeong. Ele também concordava e se lembrava da existência da ampulheta e, para completar, ele ainda sorriu para o Jeong. O Prota fica totalmente surpreso e perplexo. O cara achou que ele iria ser mandado de arrasta, mas pior que não. Ele sabia que o Jeong tinha usado a ampulheta e mesmo assim não reagiu. Provavelmente ele já sabia de tudo. Era suspeito o Corvo Curvado não ter nenhuma reação, mas é praticamente como se ele tivesse lhe dado uma permissão, né? Se esse fosse o caso, o Prota não iria precisar mais ficar preocupado em usar sua autoridade. Então, já que tudo estava ao seu favor, o Jeong decide dar uma olhadinha na sua próxima autoridade, que era a autoridade que tinha sido lhe concedido após ele subjugar a boca da gula. A autoridade que precisava designar um alvo para usar essa habilidade. O Jeong fica sem entender como assim designar um alvo, apesar de que não tinha alguém para ele testar essa autoridade, apenas corpos de lobos mortos. Então ele se pergunta se essa habilidade funcionava em mortos e decide testar. Ele estende sua mão para o corpo do lobo e lança sua autoridade. Essa habilidade da gula cria vários corpos possuindo apenas dentes e simplesmente corpos não, né? No caso acho que é
Ah, dane-se, é corpos mesmo, tá? Se não for, vocês podem me corrigir aqui nos comentários, beleza? Bom, esses corpos possuem apenas dentes e simplesmente devoram o corpo daquele lobo, nem deixando os ossos, meu parceiro. Após devorar os lobos, nutrientes tinham sido absorvidos e com isso ele ganhou um aumento de força e de agilidade. O Jeong fica impressionado, pois com apenas um corpo, seus status aumentaram bastante. Então ele pensa, se eu puder usar essa autoridade livremente, vou poder levar minhas habilidades físicas ao limite em pouco tempo. Mas aí ele lembra que nem o deus da ganância, né, o Beelzebub, o deus demônio da gula também existia. Será que ele percebeu também? Ele começa a pensar se ele teria ficado empolgado demais e usou sem pensar, até que o sistema avisa que a constelação do príncipe faminto havia parado de mastigar a coxa do lobo e parecia assustado. O Jeong já tranca o rabo, né, pensando, ferrou, agora eu vou ir dessa pra uma melhor. Tem pra onde correr não. O Beelzebub era um demônio poderoso também. Ele não podia depender da sorte 2 vezes seguidas, até que o sistema avisa a constelação Príncipe Faminto abra sua boca como se fosse dizer algo, mas ao invés disso, enfia mais carne em sua boca. O Jeong fica com uma cara de merda, tá ligado? Eu sou uma piada pra você? Logo depois, ele pensa, um deus demônio de uma facção maligna, um dos mais fortes, tá perdendo a cabeça por causa de uns pedaços de carne podre? Esse cara tá passando fome por acaso, meu parceiro? Se esse for o caso, então isso é vantajoso para minha senhoria, já que ele estava morrendo de fome, então o Jeong decide deixar ele comer o quanto ele quisesse. Então o garoto usa sua habilidade da gula e devora todos os corpos dos lobos mortos que estavam ali. Depois disso, o sistema avisa que o príncipe faminto estava comemorando pelo banquete repentino. O Jeong fica feliz, pois o seu plano tinha funcionado, mas mesmo absorvendo os nutrientes de vários lobos, dessa vez foi diferente da primeira vez com menos quantidade. A força e a agilidade aumentou muito pouco dessa vez. O Prota percebe que os aumentos estavam ficando cada vez menores, mas confessa que isso não era um problema, já que seu objetivo no momento não era aumentar seus status. Em seguida, o garoto olha para o céu e pergunta se o deus Beelzebub não tinha ficado satisfeito ainda. O príncipe faminto responde, babando, dizendo que isso era apenas a entrada. O Jeong já esperava por isso, e com essa resposta concluía o seu treinamento, ou melhor, a negociação. Depois de todo o caos, todos conseguem derrotar os lobos. Aquele pessoal todo começa a comemorar. Finalmente todos, exatamente todos, conseguiram sobreviver ao tutorial do primeiro capítulo. E como recompensa, todos os participantes recebem 50 pontos. Enquanto isso, no fundo, o Jeong percebe que ninguém havia se machucado. Antes de sua regressão, acabou ocorrendo algumas casualidades. Ele ter lidado com mais da metade dos monstros provavelmente afetou essa nova linha do tempo. O ranking de contribuição individual estava com o Jeong em primeiro lugar com 200 pontos. O Kang estava em segundo com 80 pontos. E o terceiro lugar estava Yu Seon-ha com 40 pontos. O Jeong fica satisfeito com sua pontuação. Durante o tutorial, os pontos de contribuição individual acumulavam. Quanto mais pontos, melhores as recompensas por passar o tutorial. Suas chances de ser escolhido por uma constelação também aumentavam bastante. Naturalmente e obviamente, o objetivo do Jeong era se garantir no primeiro lugar. Mesmo passando da primeira onda com segurança, uma coisa ele havia percebido, que ele precisava de uma arma o mais rápido possível, pois se ele usasse uma arma do Armazém Mammon, com status menores do que os níveis humanos comuns, esse certamente seria o seu limite. Então, ele precisava usar armas para compensar os seus limites, mas o problema era que não tinha nenhuma arma decente ali. Nesse caso, ele decide que iria procurar algo na floresta para aumentar seus status e encontrar algo útil. O Jeong começa a se direcionar para a floresta, então ele pensa, com o aumento dos meus status, devo conseguir desbloquear melhores tesouros do Armazém Mammon. Porém, todo protagonista fodão precisa de uma waifu daquele modelo, né? Da melhor forma. Daí, quando o nosso garotão menos espera, alguém grita, mandando ele esperar um segundo, perguntando para onde ele estava indo sozinho. Ela começa a correr na direção do Jeong, que percebe que aquela voz era familiar. Até que ele lembra que aquela garota era a Yu Seon, que era conhecida como Redemoinho antes de sua regressão.
o nosso garotão não lembrava de todo mundo ali, mas do jeito nenhum ele iria esquecer dessa mulher. Ela estava ficando famosa até nos andares superiores da torre, junto do Kang Han, o que era natural, né? Afinal, ela era uma das melhores na torre. Bastante ofegante, ela chega até o Jeong perguntando para onde ele estava indo sozinho. O Jeong fica apenas observando a garota enquanto pensava que isso era bastante problemático. Cada minuto era crucial agora que o tutorial havia de fato começado. Ela fica pistola, né? Perguntando se ele estava surdo. Mas ele não tinha tempo nem luxo para lidar com a gastosa no caso, né? Agora, logo depois, o Prota responde que ele iria apenas dar uma olhada na área, já que ficar ali não ajudava em nada. Porém, a garota confronta o Jeong dizendo que em vez dele ficar andando por aí sozinho, era melhor eles se reunirem e discutirem primeiro em como lidar com a próxima onda. Muito obrigado, Renan. Mas o Jeong não concorda nada com essa sugestão da garota, dizendo que não iria adiantar nada se eles simplesmente só se reunissem e discutissem. Ela fala que isso pelo menos diminuiria a ansiedade do pessoal, mas ele não tinha tempo para isso agora. Como ele não podia explicar de uma maneira detalhada agora, ele pergunta o que exatamente ela estava planejando para diminuir a ansiedade das pessoas. E mesmo assim que a segunda onda começasse, eles só iriam ficar escondidos de novo. Do nada, ela dá um gritão dizendo que eles não faziam ideia de quando aqueles lobos iriam aparecer novamente. E era perigoso ele andar sozinho. Até que aparece a tela do sistema para eles, avisando que o tempo restante até a segunda onda de monstros era de 3 horas. Então rapidamente, o Jeong se direciona para a floresta e manda a garota voltar para dentro. E diz que era melhor ela prestar mais atenção na tela do sistema agora. Enquanto ela esperava o tempo da segunda onda, ele manda ela organizar aquela discussão que ela tinha falado no início. Além de dar uma dica para ela também, dizendo que se fosse ela, né, ele iria procurar um galho forte ou alguma coisa do tipo. Logo depois, o Jeong sai matando mais monstros, né, mais lobos, e usando sua autoridade da gula para aumentar seus status. Nisso, o sistema avisa que ele não podia mais absorver nutrientes da mesma entidade, já que a constelação estava cansada da mesma carne. Mas o bom é que o Jeong já esperava por isso também. O cara é um Itachi da vida, tá ligado? Ele sabia que não era algo que ele podia simplesmente transformar em um monstro. Em seguida, ele fala para a constelação esperar um pouco, que ele iria encontrar algo mais delicioso para ele. A constelação acaba ficando bastante feliz. Em seguida, o Jeong pega esse graveto aí para fazer um experimento. Nisso, ele abre o cofre do tesouro da ganância e acha esse tesouro chamado Espada do Escolhido, Gran. Essa espada tinha sido usada por Sigmund, que tinha derrotado um dragão. Os tesouros no cofre só podem ser recuperados como poderes sem formas, ou seja, os tesouros tinham perdido suas formas, sobrando apenas o poder, e todos eles pertenciam ao nosso garotão. Era uma pena, mas não era lá grande coisa. Então ele tenta fundir o poder daquela espada naquele graveto e transformar ele em uma espada lendária. Mas como esperado, aquele poder é demais para um simples graveto aguentar. O poder é tanto que acaba fazendo o graveto desaparecer, além de também queimar a mão do nosso protagonista. Isso significa que esse poder não afetava apenas um objeto, mas sim nosso protagonista, já que antes era o básico das artes marciais que ele havia usado. Ele conseguiu adaptar de algum jeito, mas se ele tivesse usado algo mais forte, tipo o bafo do dragão de fogo, ele teria virado cinzas. Além do mais, a autoridade da ganância não podia ser usado por mais ninguém além dele. Ele estava se perguntando se era possível para outros usarem esse poder, mas ele descobriu isso enquanto usava o tesouro inútil em um lobo. Se esse fosse o caso, não iria ter tanto tesouros ali que o Jeong pudesse usar. Por enquanto, a única opção dele era aumentar suas habilidades, ao ponto que ele pudesse lidar com os tesouros. Não tinha muito que ele pudesse fazer. Ele iria ser obrigado a achar uma arma. E mesmo que ele procurasse nessa floresta inteira, ele não iria achar nada adequado. Essa seria uma ótima hora de ter um guia, né? Até que ele tem uma ideia, e mesmo que fosse um pouco vagabundinha, ele iria dar uma chance para esse item. Então ele abre o cofre da ganância e usa esse item chamado Focinho do Nou. Com isso ele iria conseguir localizar sua presa a quilômetros de distância. Depois de usar esse item, ele consegue sentir um cheiro de ferrugem de longe. Então ele começa a correr na direção do cheiro. Enquanto isso, a constelação falava com o Jeong choramingando 2 vezes, como se fosse um erro.
mas na verdade era só a constelação que parecia uma criança mesmo. Depois de correr bastante, o Prota chega até a cansar, tá ligado? Ele não esperava que isso fosse tão longe assim. Até que, quando ele menos espera, ele começa a sentir um cheiro diferente. Quando ele olha para trás, vê esse lobo totalmente amigável, né? Um gatinho. Esse era o famoso lobo cinza. Parece que ele sabia onde ele estava, assim como ele já havia farejado. Antes da sua regressão, ele estava ocupado demais correndo, mas dessa vez, não. Dessa vez, iria ser diferente. Nisso, o garoto já liga sua aura e o lobão não espera muito, pula logo em cima do Jeong, mas o Prota consegue desviar com uma certa facilidade. Nisso, ele percebe que aquele lobo não era só maior, mas também mais rápido do que aqueles lobos marrons. Mesmo o Jeong desviando facilmente, ele foi acertado pelo lobo. É ali que ele percebe que aquele monstro não era um monstro qualquer. Ele estava atacando para matar, direto na sua garganta. Provavelmente, ele estava tentando lhe matar com um golpe só, em algum ponto vital. Enquanto isso, o Lobo Cinza ia para cima do Jeong. Se ele não tivesse masterizado as artes marciais Tenro Dantae, ele estaria coberto de sangue agora. Nisso, quando o lobo pula no Jeong, ele simplesmente desvia e lança um chutaço na barriga do monstro. Mas ele percebe que nada acontece. Provavelmente, isso ocorreu porque seus atributos eram muito baixos, mas ele confessa que tinha certeza que tinha acertado a barriga do monstro. Ele percebe que aquele monstro não estava para brincadeira de criança. Ele possuía força e velocidade, mas não era suficiente para superar ele. O Jeong não sabia o que ele iria fazer contra aquela coisa. Nisso, o Prota começa a encarar aquele lobo cinza. Quando ele menos espera, brota mais 2 lobos. Nessa situação, se a situação já estava ruim, pode ter certeza que agora iria ficar pior. Nisso, o Jeong começa a ir para trás, tá ligado? Para se afastar, pensando em como ele iria fazer para escapar daquela situação. Ele já não estava conseguindo lidar com o lobo, agora com 3, aí já é demais. Até que ele encontra essa espada que parecia até que estava esperando por ele. Mas calma, já já a gente vai falar sobre isso. Os lobos pulam para cima do Jeong e ele, sem pensar 2 vezes, e retalha os lobos. Era exatamente como o Prota achava. Essa espada não era nada mal. A constelação, olhando para a espada que o Jeong estava usando, ele olhava com uma expressão estranha. O importante é que ele finalmente tinha achado a arma que ele estava procurando. E agora ele estava por cima da situação. O Jeong decide que iria acabar com isso antes da próxima onda. Então ele abre o cofre da ganância e puxa a esgrima da família Hamel, que era a principal técnica dessa família. Em seguida, ele vai para cima do lobo utilizando essa esgrima. No primeiro ataque, o lobo segura a espada do Jeong com a boca, mas em seguida o nosso protagonista acaba fatiando o lobo em vários pontos, mas mesmo sangrando bastante, o lobo se mantinha de pé. O Jeong, aproveitando essa brecha, vai para cima para finalizar seu adversário, que já não conseguia mais se defender. Nisso, o Jeong acerta a espada na garganta do lobo, terminando o serviço. Com isso, o Jeong acaba derrotando o chefão da Floresta dos Lobos. Além dele subir de nível, ele ganhou 500 pontos de mérito pessoal. E também ganhou a pele do Lobo Cinzento. Ele estava nessa jornada por mais um motivo. Para aumentar seu mérito pessoal, haviam várias maneiras de conseguir mérito pessoal nesse mundo. A primeira era em batalhas como Raid e Monstro do Tutorial. A segunda era encontrando um monstro separadamente e derrotando-o. O terceiro era matando os jogadores. Agora isso ainda não seria tão comum, mas no final do tutorial, o número de jogadores que irão sacar suas espadas um contra os outros aumentaria. Era um método mais fácil e rápido de adquirir mérito pessoal. Em seguida, o Jeong utiliza sua autoridade, ganância e absorve o lobo cinza, aumentando bastante seus atributos. Com aquela comida, a constelação também fica satisfeito. Antes de voltar para onde o pessoal estava, o Jeong decide checar os itens que ele havia ganhado. Ele vai lá dar uma checada naquela espada que eu havia citado para vocês. Essa espada era a espada do herói esquecido. Ela estava procurando por um herói há muito tempo, e parece que o nosso protagonista tem um pouco de sorte em achar ela. Também tem a pele do lobo cinzento que, se o Jeong utilizado do jeito correto, ele iria conseguir evoluir esse item para o rank D. Depois de dar uma olhada nos itens, até a constelação acaba provando a espada do Jeong. Nisso, ele decide que estava na hora de voltar. Chegando lá, ele vê que o pessoal já estava lidando com a segunda onda de monstros e ele fica impressionado com a evolução das pessoas. E aqui
fechamos o nosso querido recap. Mas antes, vamos deixar uma metazinha de like. Se bater 400 likes nesse vídeo, eu trago a parte 2, beleza? Se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, pera aí, meu irmão, tu só deve estar de sacanagem, velho. Deixa o like, meu irmão, para tu receber a notificação dos próximos vídeos. Toda vez que sair vídeo novo, você vai receber, beleza? Eu tenho certeza que você gostou desse vídeo. Aqui embaixo, além do nome do Mauá, nos comentários também vai estar meu Pix, que você pode estar fazendo de qualquer valor, já vai estar ajudando pra caramba. Caso queira se tornar um membro aqui também, tem benefícios exclusivos, como vídeos exclusivos para os membros, é só você estar clicando em Seja Membro, ou no primeiro link que está na descrição, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, espero de verdade que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo. Eu só vou dizer mais uma vez, senhor, fique calmo. Eu tô calmo.